Então vamos a esse que é o nosso primeiro assunto. Carlos Lupe pediu demissão do Ministério da Previdência hoje, diante dessa crise dos descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Para ocupar o cargo, o presidente Lula escolheu o número 2 da pasta, o ex-deputado federal Volney Queiroz, que também é do PDT. A repórter Gabriela Prado vem conosco direto de Brasília para nos contar como foi esse dia que acabou culminando no pedido de demissão, né, Gabriela? Boa noite para você. Todo mundo já esperava que isso fosse acontecer hoje mesmo, né? A situação ficou insustentável, né, Thaís? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Nos últimos dias, Carlos Lupe conversou com aliados, inclusive com integrantes do PDT, e fez a sinalização de que iria entregar o cargo. Foi mais de uma semana de fritura com relação ao nome dele, uma crise que começou deflagrada por uma operação da Controladoria Geral da União e da PF, apontando esses descontos ilegais na aposentadoria do INSS. E, a partir disso, as investigações estão se desenrolando. E o Palácio do Planalto considerava que Lupe ficou enfraquecido. Ele, na primeira manifestação pública na operação, quando fizeram uma coletiva com diversos ministérios, Polícia Federal, para explicar a fraude, ele defendeu Alessandro Stefanuto, que logo depois foi demitido. Depois disse que queria seguir as investigações para ver se teria alguma coisa comprovada contra Stefanuto. E aí o governo começou a avaliar que ele estava sendo omisso. Surgiu aquela informação que, por exemplo, uma conselheira do Conselho Nacional da Previdência Social tinha colocado na reunião esse assunto em pauta e que ele então sabia desse assunto e não agiu por pelo menos quase 2 anos. Então, isso foi juntando toda a questão e a fritura do Palácio do Planalto. O PDT muito irritado, inclusive, pela forma como o presidente Lula conduziu toda essa situação com Carlos Lupe. Ele se viu, então, nessa condição de, numa sexta-feira de emenda de feriado, ficar aqui em Brasília, ir até o Palácio do Planalto e conversar com o presidente Lula, uma reunião que foi às 16h. A Basília Rodrigues, nossa analista, trouxe a informação em primeira mão de que ele pediu demissão, deixou o cargo e logo em seguida, às 18h, Lula já se reuniu com Volney Queiroz, ex-deputado pelo PDT e que atualmente ocupava a pasta o cargo de número 2 de secretário executivo do Ministério da Previdência Social, dia longo aqui, a gente vai se confundindo quando chega já essa hora. Mas ele estava ali então como o braço direito de Carlos Lupe naquele momento e agora assume interinamente a pasta. Ele já tomou posse, ou seja, o Palácio do Planalto também não abriu espaço para qualquer questionamento e discussão sobre o sucessor, diferente do que foi quando a gente teve a saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações, quando Pedro Lucas foi convidado para o cargo. Negou o convite depois de dias pensando se assumiria ou não a pasta, o que causou um imenso desconforto para o governo. Dessa vez, eles preferiram acatar a própria sugestão de Lupe para tentar segurar o PDT na base do governo, indicando o nome do partido. Além de tentar contornar essa crise, o Volney Queiroz ainda vai ter que lidar com a base do PDT, que tem se manifestado ali, criticando essa saída de Lupe, dizendo que o PDT foi desmoralizado e que é preciso discutir a permanência da legenda dentro do governo, na base governista, ou se eles se tornam, por exemplo, independentes. Então a gente vai ter que acompanhar quais vão ser os posicionamentos nos próximos dias também, Thaís. Gabriela, eu quero te fazer mais uma pergunta, porque você tem apuração sobre o novo ministro, como você bem disse, tomou posse rapidamente, né? Foi vapt-vupt aí para não dar desconto e não dar abertura para questionamentos, mas os questionamentos já começaram muito, né, Gabriela? E em função, inclusive, da apuração que você vai trazer para nós agora. Exatamente, Thaís. Eu citava há pouco que uma das informações que apontaram para uma omissão de Carlos Lupe no comando do Ministério da Previdência diante dessa situação de descontos foi uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Lupe, à época ministro, presidia esse conselho e ele foi alertado por Tônia Galetti, uma das conselheiras, que era preciso discutir esse assunto nas reuniões. Ela tinha pedido para incluir na próxima reunião, ressaltou que o assunto era importante diante de muitas denúncias, inúmeras
inúmeras denúncias, ela citou, de fraudes nesses descontos. Na época, a Lupe disse que era um assunto relevante, mas que tinha que ser pautado para um próximo encontro, porque era preciso fazer um levantamento mais específico. Pois bem, qual a informação que a gente traz agora que a gente conseguiu apurar? Além de Carlos Lupe, que presidia essa reunião, o Volney Queiroz, que é o novo ministro, também estava presente nessa reunião. A ata mostra ele na lista de presença, então consta a presença dele também. O documento registra 2 manifestações de Volney Queiroz durante a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, em que essa conselheira alertou sobre essas fraudes no INSS. Ele faz uma primeira manifestação, inclusive, logo depois que essa conselheira traz o assunto. Aí, em seguida, um outro conselheiro se pronuncia pedindo a inclusão de um outro assunto sobre fraudes e, em seguida, ele já faz a manifestação e a primeira manifestação dele é dizendo que seria importante ter a presidência do Dataprev numa reunião seguinte para discutir esses assuntos. Dataprev, inclusive, que agora está participando desses encontros da Advocacia Geral da União para tentar resolver como vão ser esses ressarcimentos para esses aposentados que tiveram os descontos indevidos. E depois, ainda mais ao fim da reunião, ele faz uma segunda manifestação. Então, isso aponta a lista de presença e essas 2 manifestações que Volney Queiroz, o atual ministro da Previdência Social, estava presente quando houve o alerta sobre essas fraudes. Thaís. Gabriela, obrigada, minha cara, pela participação aqui no WW. Você, hoje o dia foi bem cheio e você continuou fazendo apuração até agorinha há pouco. Isso é jornalista de Brasília que não para nunca. Obrigada, bom descanso para você, uma boa noite. Favete, eu começo com você, meu caro. Na verdade, eu não sei nem por qual fator dessa crise eu começo te perguntando. Eu acho que para a gente começar, vale a pena ouvir o que você está achando. Qual é o potencial de estrago que essa crise representa para o presidente Lula? A ferida da corrupção para o PT e para Lula também, em especial, é uma ferida que sempre quando você toca nela, ela sangra, né? Então, por mais que o governo tentou fazer, evidentemente, uma publicização da sua investigação com o ministro da CGU, o competente ministro Vinícius, com o ministro da Justiça, o Lewandowski, o próprio ministro Carlos Lupe, mesmo assim, a pecha da corrupção ela sempre é mais difícil para o PT em virtude de 2 grandes escândalos que se teve no Brasil. Você vai lembrar muito bem, claro, todos aqui que estão nos vendo vão lembrar muito bem, desde o Mensalão, antes de 2010 e depois com a Lava Jato. Por isso, esse tema, ele é um tema muito complicado na parte da comunicação, para Lula e seu governo. Bom, por outro lado, é evidente que da própria reportagem que a gente viu e da própria novas informações que tivemos, que destacam que o PDT queria, enfim, chegou a planejar sair do governo, caso o ministro Lupe realmente saísse, como aconteceu, significa, por outro lado, a gente analisa as coisas politicamente, né? Significa, por um lado, que o PDT quer o governo, isso é, ele queria que ficasse, queria que o Carlos Lupe ficasse e não fosse, entre aspas, queimado e tampouco fosse retirado do governo. A escolha imediata de Volney Queiroz pode significar politicamente que o PDT, de certa forma, fique no governo. O PDT tem 17 deputados, tem 3 senadores. Detalhe, nenhum senador por São Paulo, isso é importante falar, porque é de São Paulo que vem aí, que a gente está identificando no tracking, as maiores críticas a essa situação, e também são os maiores números de lesados, né? E por fim também é impressionante como o federalismo ele acaba gritando alto. É o 7º ministro pernambucano em exercício no atual governo. É um disparate federalista com a escolha do Volney Queiroz. Portanto, para quem pesquisa federalismo, é interessante essa situação. Por fim, é um tema, como você já mesmo disse, Thaís, é um tema que para a comunicação é de mãos atadas, não tem muito para onde correr. É claro que a CPI, algo que daqui a pouco a gente vai comentar, que a CPI do INSS, ela tem duas percepções. Uma, que é o governo, se sair realmente a CPI, o governo conseguir levar para outros governos essa crise, né? Mas, por outro lado, também para a oposição, é martelar que foi neste governo que a coisa explodiu. Não, a gente vai tratar ainda, vai voltar nesse tema da CPI, Favete. Ô, Jussara, eu vou começar de trás para frente.
do mais recente para trás. Pelo seguinte, porque essa apuração da Gabriela, da participação do Volney, na hora que sai o nome do Volney, já houve uma primeira reação. Uai, mas ele é o segundo, ele teoricamente, quer dizer, né, ficou essa coisa assim, mas ele não é o mesmo que o Carlos Lupe, não é uma continuidade, né? E agora você também traz a apuração de que a oposição já está se movimentando, é isso? Exatamente, Thaís. A oposição já está de olho nisso. O que eles disseram logo que foi oficializado o Volney Queiroz como titular da Previdência Social? Eles disseram o seguinte: vai trocar 6 por meia dúzia. O Volney era o secretário executivo de Carlos Lupe. O que isso significa? Que ele também estava a par. Agora, como nos contou a Gabriela Prado, que trabalhou muito ao longo do dia, o Volney, que virou ministro hoje, também estava na reunião em que foi alertado sobre essas irregularidades nos descontos de aposentados e pensionistas. E aí a oposição está de olho nisso. Falou assim, olha, essa troca de ministro não tem nenhum impacto na CPMI, porque só trocou o nome, continua o nome do PDT, um nome de confiança de Carlos Lupe. Portanto, se o governo queria blindar essa CPI, queria evitar uma CPI e blindar a imagem do governo, essa troca não é suficiente para isso. E, claro, eu conversei aqui hoje, ao longo do finalzinho agora da tarde e até agora há pouco, com líderes da oposição, e eles já falam, inclusive, em convocar o novo ministro, em cobrar se o novo ministro também foi omisso, visto que ele estava na reunião em que foi citada essas irregularidades. Lembrando que a própria Controladoria Geral da União, ainda em 2023, também alertou o ministro Carlos Lupe sobre essas irregularidades e ele demorou a agir. Então, tudo isso tem o Palácio do Planalto também vai ter dificuldade de se explicar sobre Volney. Só para complementar, ao longo do dia, o que o Palácio, já ali na iminência da demissão de Carlos Lupe, embora ele tenha pedido demissão, mas a fritura pública o levou a isso, o que o Palácio do Planalto dizia que era o seguinte: dentro de toda a narrativa do governo em dizer que em emplacar o discurso de que está agindo com rigor nessa questão da fraude, o que não estava se encaixando era a permanência de Lupe, porque a CGU atuou, a Polícia Federal atuou, mas como explicar que Carlos Lupe não agiu quando foi avisado das irregularidades? Portanto, o que a oposição está questionando é se Carlos Lupe não agiu, o número 2 dele também foi omisso. E aí pode se preparar que na semana que vem a oposição vai bater muito nessa tecla, Thaís. A gente sabe como funciona o Ministério, o secretário executivo tem um papel importantíssimo, é o cara que literalmente executa as ações e a operação dos ministérios, né? É um cargo importantíssimo, alguém que está diretamente ligado à execução e à gestão das pastas. Favete, nós tratamos aqui, já passamos aqui pela dificuldade de Lula e a indicação de Volney passa por isso também, a dificuldade de Lula de encontrar quem queira ser seu ministro. Nós vimos o que aconteceu com a saída do Juscelino Filho do Turismo, que saiu também por causa de denúncias, aquela confusão do deputado que aceita, depois desaceita, aí vem um outro, e essa desarticulação, porque não precisa mais ser ministro para ter acesso ao orçamento, por exemplo, ou para ser reconhecido com importância política. Como é que você enxerga a composição que o Lula vai conseguir manter, pensando que ano que vem vai ter saída dos ministros que querem concorrer à eleição? Bom, a gente tem que ver essa realidade com um pouquinho de grano salis, como a gente diz, né? A questão do União, que você comentou, foi por questões internas do partido. E essa questão agora, o PDT, de certa forma, tem uma ala do PDT que, desde o início, gostaria que o PDT tivesse candidato próprio já em 2026.
É essa ala que está gritando mais alto no sentido do PDT sair do governo, justamente porque já está pensando nas eleições. Então, a partir, quer dizer, do que você trouxe, nós temos que analisar que os partidos já estão pensando em 2026. E isso, evidentemente, dificulta a feitura de prévias coligações, vamos dizer assim, para Lula. Para Lula, é muito importante que a centro-esquerda saia com um candidato único. Isso é, que o PSOL não lance candidato, que o PDT não lance candidato, que o PSB não lance candidato, porque isso é que dá a força de início para a candidatura do incumbente, que é o Lula. Até porque, do outro lado, os candidatos são múltiplos, né? Isso enfraquece a candidatura da oposição. Logo, se o PDT desembarcar significa que vai lançar candidato próprio. Essa é a linguagem política. Se o PDT desembarcar, este arranjo da situação ele fica, evidentemente, mais cambiante, né? Então, toda a força para que o PDT não lance candidato ano que vem e que venha já no primeiro turno com a candidatura da reeleição. Eu acho que é um pouco isso que está em jogo, né, nessa questão dos partidos hoje. Porque hoje, é claro, que muita gente comenta, o fulano de tal, o ciclano de tal vai ser candidato. Ora, a primeira coisa que a gente tem o seguinte, em democracias com reeleição, evidentemente o presidente é candidato à reeleição, ponto. Esse é o by the book. Então a gente parte do pressuposto que, evidentemente, Lula é candidato, mas ele é candidato vindo de uma eleição de pouquíssimos votos sobre de quem ele derrotou, que foi Bolsonaro, que é o maior líder da oposição, mas que provavelmente estará fora das urnas. Logo, esse arranjo partidário, eu acho, Thaís, é o que está mais falando alto agora, neste momento, com a feitura das prévias das coligações. E é um debate antecipado já, né, o da eleição. Quer dizer, as decisões estão sendo tomadas já com essa antecipação. Jussara, eu quero te ouvir o seguinte, né? O Lula, quando expõe o problema, o governo se coloca ali como eu disse, né, o caçador de corruptos, perde essa posição por causa da confusão e do desenrolar dos fatos, e agora tenta recuperar um pouco a liderança desse processo, dizendo que vai agir rapidamente para ressarcir. Tem um problema de dinheiro, não tem dinheiro, né? Então, você está acompanhando isso? De onde pode sair esse ressarcimento e como? Olha, Thaís, hoje teve uma reunião longa aqui no governo, que participou o novo presidente do INSS e a Advocacia Geral da União, para tentar fazer esse planejamento para buscar esse ressarcimento. Em princípio, a ideia é que para ressarcir esses descontos passados, é que sejam processadas essas associações para que elas paguem esses beneficiários, aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos ilegalmente. Mas aí a gente sabe que é um longo processo. A AGU ainda não detalhou, divulgou uma nota dizendo que avançou muito nesse planejamento, mas não divulgou exatamente como será feito esse ressarcimento. O que o governo fez logo depois da operação, né? Aquela operação da polícia, a operação sem descontos da Polícia Federal, foi justamente falar, olha, todos os descontos legais ou ilegais estão suspensos. E no próximo mês, vamos ressarcir esse último mês que teve esse desconto. Bem, mas agora precisa falar desse passado. E esse agora é o X da questão. Tenho conversado com integrantes da AGU, que está à frente desse plano de ressarcimento, inclusive foram incumbidos pelo próprio presidente Lula, como ele disse no seu pronunciamento na véspera do Dia do Trabalhador. E o que me dizem que é o seguinte, a grande dificuldade é entender qual é o número de descontos ilegais. A estimativa é que esses descontos podem chegar até a 6,3 bilhões de reais. Mas dentro deste montante, o que o governo diz é que parte deles pode ter sido legal, que muitos aposentados e pensionistas de fato podem ter se associado. Então, é neste momento agora que a AGU e a presidência do INSS, a nova presidência, tentam chegar, segundo eu apurei aqui. Mas ainda não está muito claro como será esse ressarcimento. Claro, esbarra, como você disse, numa questão orçamentária, de onde vai vir esse dinheiro. E o que indica é que a ideia é que venha desses processos para que as associações façam esse reparo aos aposentados e pensionistas. Mas aí é uma batalha jurídica que pode demorar bastante e o governo tem pressa, né?